Para a gente seguir agora o nosso próximo conteúdo, vou ter o prazer, né, da gente receber aqui o Leandro Alves, ele que também é conselheiro aqui e está à frente de uma operação super bacana, que é o Smart Supermercados, e a gente vai bater um papo, o Leandro e o Dani aqui, para a gente falar um pouco das experiências, né, Dani? Como é que as coisas estão acontecendo nesse momento tão especial do supermercado? Você lá no Tenda, ele lá no Smart. Eu acho que vocês têm uma visão que vai trazer uma contribuição bem, bem importante para o nosso mercado. Vamos dar boas-vindas, então, para o Leandro? Vamos lá. Leandro, bom dia. Bom dia, Samuca. Bom dia, Dani. Bom dia. Como é que tá, cara? Ué, tudo bem, o evento bombando, um evento importante para o nosso segmento, então tá tudo ótimo. Leandro, eu estava vendo o pessoal ansioso ontem lá no grupo do WhatsApp, a gente mantém um grupo do WhatsApp de supermercadistas, estava bem gostosa a conversa ontem lá, né? É isso mesmo, todo mundo aguardando. Legal, gente, legal. Fico bem feliz porque a gente vê a mobilização nesse momento tão importante. Eu queria começar com uma primeira pergunta. Essa pergunta eu vou direcionar primeiro para o Dani e aí na sequência eu vou pedir para você contribuir também. Eu queria saber de vocês o que mudou fortemente no comportamento de compra durante os meses de fechamento de parte do varejo e desses comportamentos, quais vocês acham que vão permanecer? E aí, Dani? O que mudou, em primeiríssimo lugar, foi a demanda, né? Que foi absurdamente alta. Nós notamos também o consumo de alguns itens acelerarem em relação a outros itens. Então, primeiro, a gente viu um cenário onde os demais varejos, a maioria deles fecharam. E muita gente correu para os supermercados, principalmente em março, ali no início da quarentena. Isso fez com que a gente tivesse que tomar uma série de medidas de cuidados mesmo, com funcionários e clientes. Uhum. E isso trouxe para o online uma demanda gigantesca, né? Que a gente viu a operação de uma semana para outra quintuplicar de tamanho. E quando a gente faz isso, né, normalmente a gente faz ali para o final de novembro, uma tal de alguma coisa Friday, que esse ano mudou de nome. Porém, nesse período de quarentena e pandemia, esse efeito veio e se manteve, né? É uma Black Friday contínua. Se você quintuplica de tamanho, essa demanda não reduz, ela se mantém e depois isso continua acelerando. Então, um dos principais efeitos que isso causou foi um planejamento operacional para você conseguir lidar com toda essa demanda. No meio da pandemia, a gente tendo que quase que dobrar o quadro de funcionários, falta de alguns itens, né, álcool gel, papel higiênico, alguns itens, não necessariamente lá no Tenda, mas no mercado a gente viu falta de alguns itens. Vimos concorrentes tendo que tirar algumas modalidades de entrega do site, prazos super extensos, e o desafio de ter o produto na gôndola para entregar, né? Porque a maior parte dos varejistas usa as lojas físicas para fazer entrega. Uhum. E se a mercadoria está com uma demanda muito alta, você precisa subir os mínimos de estoque, os estoques de segurança. Então, tudo isso fez parte da mistura aí e das coisas que a gente teve que lidar durante esse período e ainda está lidando, né? Vamos lembrar que a gente continua em pandemia. E aí, Leandro, como é que foi no caso de vocês? É bem isso que o Dani falou. Então, assim, houve uma demanda pelo fechamento dos outros comércios, acabou que o supermercado absorveu muito disso, mesmo de outras categorias. Então, por estar tudo fechado, teve um processo também, principalmente nos varejos, que é onde o Smart está, esses varejos mais no interior, que de repente é o abastecedor da cidade único. Foram introduzidas novas categorias ali para suprir realmente outros comércios, outros segmentos que estavam fechados. E aí é tudo essa preocupação que teve, a preocupação dos colaboradores, a preocupação dos próprios clientes, de conseguir manter esse abastecimento, replanejando tudo, como o Dani falou. Então, aumento de demanda incrível, então não estava com estoque preparado para isso. E o que eu falo que essa pandemia trouxe de mais importante, talvez, foi a experimentação. Então, permitiu que tanto nós, varejistas,
quando os clientes experimentassem outras opções, outros formatos, outros canais de compra que, de repente, dentro da normalidade, não estaríamos experimentando. Então, trouxe aí, quem não tinha um e-commerce preparado, quem não tinha outro canal além do físico, trouxe uma correria para conseguir atender e suprir essa demanda toda que estava sendo buscada pelos consumidores. Tirou muita gente da zona de conforto, né, Leandro? Com certeza, absoluto. Legal. Eu tenho uma segunda pergunta aqui. Quem entrou no online, então, né? A gente teve muita gente que acabou entrando online. E quem entrou no online, que cuidados vocês recomendam que eles devam ter na operação para os próximos meses? Vou pedir para o Leandro responder essa e na sequência você complementa, Dani. Como eu falei, nesse período teve muita gente que entrou para o online. E o online, vamos dizer, de uma forma bem ampla, né? Canais não físicos, porque teve muita gente que entrou por e-commerce, teve muita gente que entrou para os aplicativos de mensagem instantânea, teve muita gente que aproveitou muita coisa, como você falou, saímos da zona de conforto. Então, o primeiro, talvez, 2 grandes pontos que eu digo é a preocupação com a operação em si. Então, você tem que estruturar realmente o processo de separação, de entrega, de planejamento de demanda, de ter essa compra para estar disponível efetivamente. E coisas que, no geral, não tínhamos esse cuidado antes. E um segundo ponto que, para quem está fora do e-commerce, às vezes não sabe como não trabalha, que é a questão da fraude. Tá? O pagamento não presente, com cartão não presente, ele tem regras específicas que no varejo físico não são obedecidas, porque lá o cartão está presente, a pessoa digita a senha. Então, esse momento também foi um momento muito oportuno para os fraudadores aproveitarem, e ainda estão aproveitando muito dos varejistas. Então, ter efetivamente cuidado com fraude e modelar a operação. E aí, cada um dentro das suas possibilidades, dentro dos seus conhecimentos, e fazendo a operação com cuidado. O Danilo, lá no Tenda, como é que vocês fizeram? Cara, nesse crescimento todo ali, a gente tinha um cenário onde a gente olhava para o topo, né, para o teto das lojas, quanto que cada loja conseguia produzir, e tinha todo um planejamento, algo controlado. De repente você vê lojas atingindo o teto da capacidade e você não sabe se aquilo vai continuar na semana que vem e na outra. Então o que a gente usou foi bastante mão de obra temporária e trabalhando no modelo de ágil com sprint semanal, só que na operação. Então a gente levantou a capacidade de cada uma das lojas, ficou controlando o prazo ali dentro, né, dentro de casa. Então, caiu, a gente olhava o volume de pedidos, ultrapassou o limite daquela unidade, a gente aumentava o prazo. Legal. Depois a gente automatizou isso, claro, mas a gente não tinha essa trava na ferramenta. E isso fez com que a gente conseguisse prometer prazos que fossem possíveis de cumprir, né? Que determinadas lojas estavam com um volume X de pedidos, de repente aquilo quintuplica, e aí você não sabe se aquilo é backlog, se amanhã tem 5 vezes o número de pedidos de novo. Então, o que a gente fez? Limite diário de pedido e trabalhando com mão de obra terceirizada, né? Mão de obra temporária. E aí, toda semana, a gente atualizava o quadro de temporários. Eu falei, bom, acho que uma hora isso vai cair, né? Até hoje, a gente está trabalhando nesse modelo. Claro que já num cenário muito mais estável, mas colocando o crescimento de duplo dígito em cima do mês anterior, assim. Então, para quem está entrando, a gente viu operações entrarem vendendo por WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp mais Google Form, eu acho que foi o principal modelo. O que eu diria para essa turma, muito cuidado com o prazo de entrega, a quantidade de pedido que você vai deixar cair para um mesmo dia. Muito cuidado com fraude, que o Leandro já colocou. Que a principal regra que muda é que quem arca com a fraude é você, e não o adquirente. E cuidar para que, na hora de fazer a separação, você tenha o produto para entregar, né? Você compartilha esse estoque com loja física
Então, não é subir simplesmente o estoque da tua loja 100% para a internet, porque se alguém entrar ali e comprar tudo, como o caso de atacarejo, né, às vezes você tem algum transformador que entra e compra o volume inteiro, você não vai ter para entregar para os demais. Então, é importante cuidar para subir com um estoque de segurança ali. Legal. Dani, Samuca, só reforçando, principalmente para o pequeno, que é o objetivo dessa pergunta, para quem está entrando, esse ponto destacado pelo Dani é muito importante, que é melhor você já fornecer um prazo maior e cumprir do que deixar acumular e você vai embolando a sua operação, você não consegue cumprir seus objetivos com o cliente e só vai gerando uma espiral negativa. Isso estoura problema em várias áreas, né? Atendimento, financeiro, Procon e por aí vai. Legal. Não para no e-commerce, não. São aqueles ajustes finos para manter uma boa experiência. Vou aproveitar o gancho dessa pergunta para falar para o pessoal que está ouvindo a gente, você que está nessa situação do WhatsApp Google Forms, tem que acompanhar aqui do meu lado direito, você tem ali o Palco Soluções e a gente está apresentando as principais soluções dos nossos mantenedores que podem te ajudar a sair dessa realidade aí, tá bom? Então não deixe de conferir lá também. Vocês falaram de algumas coisas que me chamaram a atenção aqui, principalmente porque a gente já está ouvindo falar em falta de produto, ruptura de estoque, fábrica sem insumo para produzir, aumento de preço. Né? Olha, no momento de rampagem dessa, a gente tem que lidar com tudo isso em decorrência da pandemia. Como é que vocês estão sendo impactados com essas situações, Dani? E como é que vocês estão agindo? Vou pedir para você falar e depois o Leandro complementa para a gente. Cara, em muitos anos, o que a gente vê, né? Algumas fábricas pararam no período de pandemia. Sim. Com a reabertura do comércio, a produção dessas fábricas ainda não equalizou o gap que foi gerado. Então, está faltando matéria-prima, está faltando embalagem, papelão, alumínio, etc. E isso traz para os nossos fornecedores um problema não por exemplo, para quem indústria de cerveja, por exemplo, não falta líquido, mas talvez vá faltar alumínio. A embalagem. A embalagem para isso. Então, você chega no final do ano com algumas categorias tendo aumento de preços e outras com problemas de embalagem, com problemas de abastecimento. Então, fica bem... o planejamento para esse último bimestre está bem desafiador, está bem difícil, porque a gente não tem muita certeza ainda do que vem, né? Às vezes você põe o pedido, o fornecedor não tem tudo para entregar, etc. Então, a gente está fazendo um alinhamento muito próximo com a indústria para ver o que pode ser ofertado e o que vai ser ofertado para Black Friday, Natal, etc. Isso vai ser segregado ali, promocionado, aquela quantidade e a gente não pode contar com estoque infinito como foi em outros anos, porque não é assim que funciona, né? E aí, Leandro? Não é mais assim que funciona, né, Leandro? Como é que você está sentindo aí? É a linha exatamente que o Dani falou. Nosso segmento, pela pandemia, vamos dizer, no começo dela, a gente não teve grandes problemas, a não ser problemas pontuais aí, mais às vezes de efeito manada do que qualquer outra coisa, como o álcool gel, o papel higiênico. Então, foram coisas muito pontuais. Então, passamos efetivamente esse primeiro momento, vamos dizer, da pandemia, sem grandes problemas de ruptura e de falta. Tá? Agora, estamos efetivamente chegando no momento que, quando não faltam os preços, até pela retomada de consumo no mundo, está subindo. Então, carne está subindo muito, óleo está subindo muito, embalagens no geral, seja alumínio, seja plástico, seja papelão, está começando a faltar no mercado. Então, talvez não seja o produto em si, mas para você conseguir entregar e fabricar o produto, vai ter alguma falta dentro desse processo. Então, o planejamento efetivamente de demanda e a efetivação da compra nesse momento, principalmente para o nosso setor, é muito importante. E aí, com um acompanhamento junto aos fornecedores, efetivamente, para que a gente consiga garantir essa entrega dos pedidos, efetivamente. Senão, vai ter ruptura na compra.
O que eu sinto no sentimento de vocês dois, né, e corrobora muito com as indústrias e as empresas que eu venho falando nos últimos dias aí, é que o planejamento que a gente fazia ali para o trimestre virou planejamento diário. Então, todo dia eu estou planejando e replanejando e consultando e falando mais com o fornecedor, mais com a indústria, para conseguir ter um pouquinho mais de noção do que está acontecendo e ter certeza de que vai realmente, que itens que eu realmente vou conseguir dispor para promocionar ou não. Tem uma quarta pergunta aqui. A pandemia acelerou todas as mudanças, né? E aí até você citou isso, né, Leandro? Teve muita experimentação. Como é que vocês imaginam, Leandro, que vai ser daqui para frente? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? É sustentável essa coisa da gente continuar experimentando? A experimentação, eu acho que ela sempre existiu e sempre existirá. Então, assim, novos formatos, tudo, a gente está vendo indústrias experimentando novos formatos de loja, novas formas de abordar cliente, então isso é natural. Com a pandemia, o que ela nos trouxe foi justamente uma aceleração muito grande dessa experimentação em todos os contextos, principalmente nós, enquanto consumidores, que somos quem adota efetivamente essas experimentações. Então, essa aceleração, para mim, ela não tem volta. Tá? Então, fomos obrigados, quase, de alguma forma, de comprar supermercado online. E descobrimos, enquanto consumidores, que essa compra, sim, ela pode ser prazerosa também e ela pode atender a alguns momentos. Então, eu não preciso mais ir ao supermercado em 100% das vezes. Isso, para mim, ficou claro. Então, é óbvio, talvez, com a volta, a reabertura, vai cair, de repente, esse movimento online um pouco. Eu acho até natural de se manter. O Dani falou 5 vezes, nosso e-commerce aqui teve picos de 15 vezes. Então, é insano, efetivamente, na hora que você começa a reabrir, isso se manter. Até porque parte da demanda de bar, de restaurante, ela foi capturada para o supermercado. E quando volta, essa demanda ela é compartilhada. Mas o caminho ele não tem volta. Então, quem entrou com WhatsApp e Google Forms, o caminho é manter e melhorar e escalar essa operação. E nós, consumidores, também. Então, assim, as experimentações agora é daqui para frente. Então, como que eu posso trabalhar a minha loja no novo formato? Como que eu posso melhorar a experiência do Retira? Como que eu posso trabalhar melhores categorias? Como que eu posso trabalhar o impulso? Porque eu coloco o impulso ali no checkout e o cara, quando está comprando no online, ele não tem esse impulso. Então, novos modelos e novas experimentações virão e tudo em cima dessa base que foi construída agora durante a pandemia. O nosso mercado de e-commerce no geral, não só supermercado online, ele requer experimentação, né? Ele requer teste o tempo inteiro. O ponto é que essa aceleração toda acelerou. Eu costumo dizer que muito se usou esse termo no início, né? O novo normal. A conclusão que a gente chegou foi que não há um novo normal, né? O que a gente fez foi acelerar 4 anos. Né? Então, o que se esperava daqui a um tempo aconteceu já e a gente se viu obrigado a antecipar, talvez, parte ali do roadmap, mas nada do que foi planejado para ser feito foi alterado, foi acelerado apenas. Do nosso lado, o que eu vejo assim como desafio para o setor, os grandes varejistas já foram nessa direção, né? Que é o e-commerce de supermercado, ele nasce dentro da loja do supermercado, né? É quase que impossível desassociar por toda a complexidade que a operação traz. Sim. Perecível, congelados, fruta, verduras, enfim. Para fazer entrega de tudo isso, você precisa retirar aquilo de um ambiente adequado, transportar adequadamente, e não sobra tempo para isso ir para o estoque de uma transportadora, para roteirizar e depois ir para a casa do cliente. Ele sai da loja direto para a casa do cliente. E o próximo passo, né? Quais serão os modelos de expansão daqui para frente? Como que as redes vão fazer? O e-commerce vai crescer junto com a expansão física das lojas físicas? Ou existem formatos aí além das lojas, né? Essa acho que é a grande dúvida da maioria das redes, sendo que os 2 maiores varejistas do país já foram no caminho de abrir dark stores.
Até falando de uma coisa que eu sempre comentei, principalmente em aula, eu sempre comentava sobre a experiência do supermercado versus a experiência do online, né? Uma coisa que sempre me irritou pessoalmente, já falei isso aqui para o público do E-Commerce Brasil algumas vezes, que é tira da prateleira, põe no carrinho, tira do carrinho, põe no caixa, tira do caixa, põe no carrinho, tira do carrinho, põe no porta-mala, tira do porta-mala e guarda. E isso era uma coisa que sempre, pessoalmente... Se você morar em prédio, você tira do porta-mala, põe no carrinho, pega o elevador... Exatamente. Então, assim, e eu acho que a experiência que o pessoal teve de receber as coisas ali em casa, tinha um medo, talvez, natural. O pessoal falava, pô, será que eu vou comprar hortifruti? Vai chegar legal? E, de repente, eles viram que está bacana, que está funcionando bem, e aí isso trouxe uma perspectiva muito legal. E eu acho que, de certa forma, se alguém tinha dúvida no começo, hoje gerou comodidade e conveniência pra caramba para as pessoas. Então, eu acho que é um negócio que não tem volta, não. A galera vai cada vez investir mais nas compras de supermercado online. É assim, né? O consumidor começa testando, retirando na loja, porque aí se tiver qualquer inconformidade ali, ele já está ali, já resolve o problema dele ali na hora. À medida que ele vai ganhando confiança, ele migra para o delivery. E aí a hora que ele vê que aquela 1h30 mais a fila do caixa, né? Que você tira da gôndola, põe no carrinho e pega a fila, né? Exato. Aí, a hora que ele vê que todo esse processo já foi encurtado, né? Que ele encosta o carro e pega o produto em 5 minutos ou recebe em casa, a vida muda. Tem um estudo do Scott Galloway, lá de Nova York, né, que ele fala que as pessoas que migram para retirar na loja ou receber produtos de supermercado em casa, eles economizam 4 dias do ano. Olha só. Tá vendo? Que você pode aproveitar fazendo outras coisas. Eu não tinha noção do tempo, mas o processo realmente sempre me incomodou. Eu tenho uma última pergunta aqui para a gente fechar. O papo está super gostoso e tem tanta coisa legal para falar que, se deixar, a gente vai longe aqui. Mas tem uma questão que chegou, que é: e os marketplaces vendendo itens de supermercados? Ai, ai, ai. Qual que é a opinião? Leandro, qual que é a opinião aí? Esse é um ponto que será abordado até ao longo do nosso dia aqui. O próprio Dani tem uma palestra muito boa sobre isso. Palestra específica para isso. Então já fica aí o merchan do Dani para mais tarde. Mas assim, eu acho que faz parte do mercado. Então, como a gente falou, a bola da vez e tudo, quem não vendia começou a vender. Agora, essa operação de grocery, de mercearia, ela não está sendo a última, não é por falta de motivos. Então, efetivamente, tem motivos de ela ainda não ter decolado, vamos falar, antes dessa pandemia. Tá? Seja por questões de cubagem, seja por questões de itens perecíveis, de você ter uma experiência completa. Então, a minha visão é isso. Os marketplaces não específicos, vamos dizer, eles vão vender sim, mas eu acho difícil, pelo menos no primeiro momento, eles entrarem com essa questão de itens perecíveis, congelados, hortifruti. Isso, de alguma forma, já corta parte da experiência. Tá? Então, eles vão entrar com itens de mercearia seca, de higiene, beleza, limpeza. Esse é um primeiro ponto. Tá? E um segundo ponto, como o Dani falou, pela recorrência que a gente necessita de itens de supermercado, a proximidade com a ponta, ela vai ser o grande diferencial. Legal. Então, esses itens esses marketplaces que começaram, eles vão ter uma dificuldade que, de repente, o varejo regional, as lojas menores, elas não têm, que é estar próximo da entrega. Esse last mile, principalmente com a rapidez, ele vai ser o grande ponto de ganho dentro desse segmento, pelo menos na minha visão. E aí, a minha visão é que temos que explorar isso. Quem está mais perto do consumidor tem maior probabilidade de ganhar. E quem oferecer um mix mais completo também consegue atender melhor o momento de compra do consumidor e vai o segundo ponto para ganhar esse jogo. Excelente. Excelente, Leandro.
Cara, Leandro, obrigado aí por essa entrada especial aqui. Você que estava nos bastidores todos esses dias ajudando a gente aí, junto com o Dani, com a Vivi, com todo o conselho a construir o dia de hoje. E a gente vai seguir daqui, mas a gente acha que se reencontra ainda hoje, certo? Certo, mais tarde eu estou aí para o fechamento. Maravilha.